Vamos continuar resolvendo aquela questão do vestibular 2004 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nós paramos aqui na letra B, quando nós percebemos que, se nós descobrirmos a tangente do ângulo alfa, nós vamos descobrir a inclinação da reta S e, portanto, poderemos determinar a equação dela, porque nós já sabemos um ponto pelo qual ela passa. Então, nós temos aqui esse ângulo alfa, temos que saber a tangente dele. Bom, você pode observar que esse segmento CP aqui forma um ângulo de 90 graus, porque essa reta rosa que eu passei é paralela ao eixo X. Então, o segmento CP é perpendicular a essa reta rosa. Ou seja, esse triângulo DPF é um triângulo retângulo. Portanto, eu posso calcular a tangente aqui mesmo, fazendo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que quanto mede o cateto oposto e quanto mede o cateto adjacente ao ângulo alfa? Bom, eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui do lado para fugir um pouco da bagunça. Então, eu tenho mais ou menos assim, certo? Aqui está o ponto P, aqui está o ponto C, aqui está o ponto D, aqui está o ponto F. Aqui mede 4, aqui mede 3, aqui mede 5. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, isso aqui é um ângulo de 90 graus também. E aqui está, vamos usar o rosa mesmo, aqui está o ângulo alfa. Observe que esse segmento DF é a altura desse triângulo PDC em relação ao lado PC. É a altura em relação à hipotenusa, porque ele parte do ponto D e forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, ou seja, é a altura do triângulo em relação à sua hipotenusa. E você sabe que existe uma fórmula que diz o seguinte, que a medida da hipotenusa vezes a medida da altura em relação àquela hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Talvez você lembre lá da geometria, talvez ensino fundamental. Se você não lembra, você pode assistir ao vídeo Relações Métricas no Triângulo Retângulo, lá na lista de reprodução sobre geometria. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto das medidas dos catetos. Eu usei A para hipotenusa e B e C para as medidas dos catetos, naturalmente. E essa altura H não é essa altura H aqui desse triângulo isósceles lá do outro vídeo. Estou falando dessa altura do triângulo retângulo em relação à hipotenusa, que é o segmento DF. Que vamos até chamar aqui de... Vamos substituir então. A hipotenusa vezes a medida do segmento DF é igual ao produto dos catetos. 3 vezes 4, que é 12. E, portanto, DF é igual a 12 quintos. Então, essa medida aqui é 12 quintos. Agora nós já sabemos o cateto oposto, falta saber o cateto adjacente, falta saber o cateto oposto ao ângulo alfa. Bom, e aqui nós vamos usar uma outra relação métrica do triângulo retângulo que diz o seguinte, que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa, ou pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Talvez você lembre dessa fórmula escrita da seguinte maneira, b ao quadrado igual a ma, ou igual a am, onde o a seria a medida da hipotenusa e o m a medida da projeção do cateto sobre a hipotenusa. Então, se eu projetar esse cateto aqui, lembre-se, ele é uma hipotenusa nesse triângulo menor. Aqui ele é a hipotenusa oposto ao ângulo de 90 graus, mas analisando no triângulo maior, ele é um cateto, E é aqui que eu estou aplicando a relação, aqui eu estou aplicando a fórmula, no triângulo maior. Por isso que eu estou dizendo que ele é um cateto. Se eu projetar esse cateto sobre a hipotenusa PC, eu vou obter esse segmento aqui. Essa vai ser a medida, que é justamente o cateto oposto ao ângulo alfa que eu quero determinar. Então, é um pouco confuso, Porque o cateto oposto ao ângulo alfa, no triângulo menor, equivale à projeção do cateto PD do triângulo maior, que é a hipotenusa do triângulo menor. Então, pode parecer um pouco confuso. Mas, enfim, acho que você compreendeu. Tudo que eu vou fazer é determinar a projeção do cateto sobre a hipotenusa, que, por coincidência, vai ser a medida que nós estamos precisando. Então, vamos lá. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa, ou seja, pela medida PF. Então, portanto, 16 é igual a 5PF,
portanto, PF é igual a 16 quintos. Então, esse cateto aqui mede 16 quintos. Né? Lembre-se, cateto no triângulo menor. Né? Se eu olhar no triângulo maior, esse segmento aqui nada mais é do que a projeção do segmento PD sobre a hipotenusa. Assista essa parte novamente, eu espero não ter confundido você. Me deu um desconto também, que como faz um tempo que eu não gravo alguns vídeos, eu posso ter perdido a prática. Mas agora eu sei o cateto oposto, sei o cateto adjacente, vamos logo determinar a tangente do ângulo alfa. Chega de falar. Então, tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo recíproco ou inverso da segunda. 16 sobre 12 dá para simplificar por 4, fica 4 terços. Então, a tangente de alfa é 4 terços. E a tangente de alfa, nós sabemos, também é a inclinação da reta S, que vai ser 4 terços. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Agora eu sei um ponto pelo qual passa a reta S sem a inclinação dela. É só substituir na fórmula e nós vamos ter a equação. Então eu vou ficar com y menos y0 seria a coordenada y do ponto P. Então y menos 5 mais 2 raiz de 2 é igual a m, ou seja, 4 terços, a inclinação da reta S, vezes x menos x0. x0 seria a coordenada x do ponto P. Então, aqui nós temos a equação da reta. Claro, você pode desenvolver essa expressão aqui, mas vamos deixar simplesmente assim, a equação da reta S. Agora, vamos para a equação da reta T. Bom, lembre-se que esse triângulo PDC é congruente ao triângulo PEC. Então, esse ângulo alfa aqui vai ser o mesmo nos dois, eles são congruentes. A tangente também vai ser 4 terços no ângulo alfa. Só que, para determinar a inclinação da reta T, eu tenho que determinar a tangente do ângulo formado com essa reta rosa no sentido anti-horário, ou seja, eu preciso determinar a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Você pode pensar assim, bah, mas esse ângulo beta aqui não faz parte de nada, parece que eu não tenho nenhum cateto, como é que eu vou determinar a tangente dele? Bom, se você olhar, existe uma relação entre o alfa e o beta. O alfa e o beta são ângulos suplementares. Se eu somar o beta e o alfa, eu vou obter 180 graus, eu vou obter essa reta aqui. Ou seja, o ângulo beta, ele na verdade é 180 graus menos alfa. Né? Se eu pegar o 180 e tirar essa parte, o alfa, eu vou obter o ângulo beta. E a inclinação da reta T é a tangente de beta. Certo? Agora é só substituir. A tangente de beta é a tangente de 180 graus menos alfa. E o que nós sabemos sobre isso lá da trigonometria? A tangente de um ângulo é igual ao oposto da tangente do seu suplemento. Então, a tangente de 180 graus menos alfa vai ser igual a menos a tangente de alfa. Tangente de alfa nós já calculamos é 4 terços, então fica menos 4 terços. Isso é um fato lá da trigonometria, você pode revisar lá na lista de reprodução sobre trigonometria. Tangente de um ângulo é igual ao oposto da tangente do seu suplemento. O suplemento de 180 graus menos alfa e é só trocar o sinal da tangente. E isso então é a inclinação da reta T. E agora que nós sabemos a inclinação da reta T, é só... Opa, eu não quero apagar a resposta da letra A. É só substituir na equação. Então, y menos y0, que é a coordenada y do ponto P, é igual à inclinação menos 4 terços vezes x menos x0, que é 3. Então, essa é a equação da reta T. Era isso, eu espero que eu não tenha confundido você e até o próximo vídeo.